Boa noite. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão chegando aí para a nossa live de hoje. Vamos falar sobre um tema extremamente necessário, que é o AE, que precisa acontecer, precisa funcionar na nossa prática e existem muitas dúvidas que a gente vai trazer esclarecimentos para vocês essa noite. Então, vocês que estão chegando, já pensa aí nas suas perguntas para a gente gerar um diálogo. Quem tá chegando, faz aí o convite para outras pessoas virem assistir a nossa live também. E compartilha, gente. Conhecimento é para ser compartilhado. Enquanto vocês convidam outras pessoas para participar, eu quero agradecer a presença de cada um aqui nesse momento de aprendizado. Vanessa, boa noite. Seja bem-vinda. Alane, que bom que vocês estão chegando. Vamos conversar hoje sobre o atendimento educacional especializado. Quais dúvidas vocês têm sobre o atendimento educacional especializado? Vai aí pensando, né? Vai aí trazendo a mente, trazendo à memória aí as suas dúvidas, aquilo que você está fazendo lá na prática que não sabe se está funcionando, se está dando certo, se é assim mesmo que tem que fazer. Vamos lá! Hoje o tema da nossa live é: todo estudante que é público-alvo da educação especial, ele tem direito ao AE? O que vocês me contam sobre isso? Todo estudante que é público-alvo da educação especial, ele tem direito a esse atendimento? Como que a gente pode orientar alguém que ainda não trabalha com a educação especial? Ou alguém que está chegando, que tem dúvidas sobre isso? Ou você mesmo que tem essa dúvida? Vamos pensando aí sobre isso. Quem já está aqui, me conta. Estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? A gente pode começar a nossa live com esse áudio que a gente tem aqui. Tá tudo certo? Vou aumentar um pouquinho aqui. Me fala se tá ok para vocês. Bom, então, já que a Cleni, né? Deixa eu ver aqui. Cleni Alves fez uma pergunta que é por onde a gente vai começar. Ela pergunta assim: o TDAH é público-alvo? Vamos buscar essa resposta nos documentos normativos. Você que tá aí, que chegou, que vai assistir essa live depois, nós vamos ter como referência o documento orientador do AE, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009. Então, esse é o documento que a gente vai se basear para falar do AE. O AE em sala de recursos. Isso precisa ficar claro, porque a gente tem atendimento educacional especializado no turno do estudante também, né? E o que a gente vai se referir aqui é o atendimento educacional especializado que acontece em sala de recursos. Vamos ver o que fala a resolução a respeito de quem tem direito ao atendimento. Lá no artigo 4º diz assim, ó, que para os fins dessas diretrizes, que são as diretrizes trazidas ali pela resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009, considera-se público-alvo do AE. Ele lista 3 grandes públicos. O primeiro é alunos com deficiências. E aí ele descreve que são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Ou seja, deficiência física, deficiência intelectual, né, mental e sensorial são classificados como deficiência e entra dentro do público-alvo. Outro público que é atendido no AE
dentro dessas diretrizes da orientação do AE são os alunos com transtorno global do desenvolvimento. E aqui a gente vai fazer uma pausa para a gente entender que transtorno é esse, né? Aqui diz assim, são aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipia motora. O que é isso, gente? É a atual nomenclatura que os documentos médicos trazem como transtorno do espectro autista. Então, a gente vai encontrar na legislação, como não houve atualização dos documentos educacionais, a gente vai encontrar ainda esse termo, né? E aí aqui diz assim, que era o termo que era utilizado antigamente, né? Não tão antigamente assim, mas antes da definição do TEA no DSM-5, né? Inclui-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância, entre parênteses psicoses, e transtornos invasivos sem outras especificações. Então, esse é o segundo grande público. Transtorno global do desenvolvimento, que anteriormente era classificado como síndrome de Asperger, síndrome de Rett, o autismo clássico e o transtorno desintegrativo e o invasivo. Hoje a gente tem traduzindo, né, para a atualidade, a gente está falando do TEA. Então, esse é o outro público. E alunos com altas habilidades / superdotação. Então, esse é o terceiro grande público alvo do AEE, que são aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Então, este é o público-alvo do AEE. E aí, respondendo à pergunta se o TDAH é público-alvo, não é público-alvo. Existe uma legislação própria que orienta o atendimento do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E nessa legislação, a gente tem também a orientação dos demais transtornos de aprendizagem. Então, transtorno de aprendizagem, de acordo com essa resolução, ele não faz parte do público-alvo e, por isso, não é atendido como estudante da educação especial. O que, gente, não isenta que esses estudantes recebam um atendimento. Então, alguns municípios se organizam para esse atendimento, porque já tem uma sala de recursos funcionando. Então, o que é importante a gente saber quando a gente está tratando desse assunto? O TDAH, ele vai ser atendido na sala de recursos se o meu município orienta em favor desse atendimento. Então, preciso conhecer o documento local da minha cidade, do meu município, para saber se ele traz essa orientação. Eu estive, né, não sei se tem alguém aí, lá de Santa Bárbara do Leste, né, a gente esteve lá fazendo uma palestra, falando sobre a construção do PDI, e lá a gente conversou com a secretária de educação, com, né, toda a organização do atendimento ali, e eles incluem os estudantes com TDAH. Já aqui em Belo Horizonte, os estudantes não são incluídos nesse atendimento. Hoje eu estava fazendo uma formação em Betim. Em Betim também não estão incluídos estudantes com TDAH. Mas lá em Oriximiná, no Pará, onde a gente tem uma membro da comunidade, Educadores Inclusivos, lá eles atendem. Então vai depender do município onde você está e de como o seu município enxerga o atendimento aos estudantes com TDAH, os demais transtornos de aprendizagem, tá? Respondido? Muito bom. É bom a gente trazer, né, respostas para as perguntas. Um estudante da sala regular que não tem laudo me procurou para falar que tem descalculia. Como devo proceder? Então, a descalculia entra dentro dos transtornos de aprendizagem que a lei... Deixa eu ver se eu localizo o número dessa lei aqui, que é a lei que a gente, né, muitos falam assim, a lei do TDAH. Essa é a legislação que orienta aí o atendimento do TDAH. Nessa legislação,
eles falam, né, do transtorno de aprendizagem e inclui também a descalculia, a disgrafia, a desortografia. Para esses atendimentos, a gente tem que buscar o quê? Se você é uma professora, Vanessa, de sala de recursos, e o seu município não orienta o atendimento do estudante com transtorno de aprendizagem, no caso da descalculia, a escola precisa providenciar atendimento pedagógico para apoiar esse estudante no desenvolvimento dele, tá? Então, você precisa entender isso, se é um perfil de atendimento para sua sala ou não, e a partir disso é que você define se se você vai proceder com o atendimento ou não desse estudante, né? O que mais? Vamos ver se tem mais perguntas. Opa. Olha, temos alguém lá do Polo Clínico Pedagógico, lá de Perdões, aqui de Minas. Seja bem-vinda. Em qual documento do município eu vejo isso? Você vai ter que procurar a sua Secretaria de Educação para ver quais são os documentos que eles trazem como orientação, porque aí a gente tem, né, em cada um dos atendimentos aí, são documentos locais. Então, a sua secretaria que vai ter, né, como te dar esse documento mais assertivo. Ótimo, então a Clenia de Manaus, e ela tá falando que lá não atende TDAH. Ok. A criança com TDAH necessita de acompanhamento com psicopedagoga por quanto tempo? Quem vai definir isso é a própria psicopedagoga. Por quê? Vai depender do nível de comprometimento no aprendizado, nas habilidades que precisam ser adquiridas, na forma de intervenção que esse profissional vai fazer. Então, depende da carga horária, do tempo de permanência com esse estudante, das atividades que vão ser desenvolvidas. Então, é a própria psicopedagoga que vai definir, né, esses critérios. Boa noite. O aluno com limitações intelectuais é público da sala de recursos? Sim. Se ele tem, vamos entender, eu não sei se quando você diz limitações intelectuais, você está dizendo de deficiência intelectual, com diagnóstico de deficiência intelectual. Se sim, é público-alvo, tá? Voltando aqui na resolução, a gente tem aqui, ó, alunos com deficiência, aí ele traz, né, impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, aqui diz, né, mental ou sensorial. Então, se tem, né, uma deficiência no quadro de deficiência, sim, todos os quadros de deficiência são atendidos na sala de recursos. Shirley, não entendi sua pergunta. Não sei de qual documento você está falando. Esse documento, se você estiver perguntando sobre o documento que eu estou lendo aqui, que é o que traz as diretrizes da sala de recursos, é a resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009. Agora, o atendimento aí da sua rede, você vai procurar na sua Secretaria de Educação, tá? Disponham, meninas. Bom, então, com essa pergunta que a gente começou trazendo, né, essa discussão toda que é importante, gente, é muito importante que vocês façam perguntas. Se a gente tem dúvidas, é necessário perguntar, porque a gente precisa encontrar respostas para as nossas dúvidas. A gente não pode ficar, né, com essas dúvidas dentro de nós, então é importante trazer esclarecimento. Então, todo estudante público-alvo da educação especial tem direito ao AE, né, que é o tema da nossa live hoje. Então, a resposta é sim. Por quê?
é exatamente o público-alvo da educação especial que tem, né, prioridade, que tem direito ao atendimento, né? Às vezes a gente vai ter ali os estudantes, como eu falei, com TDAH, que vão receber sim atendimento, mas vai depender de como o meu município se orienta para esse atendimento, né? Então é importante a gente pensar nisso. Agora, uma coisa... Então, Juliana, acabei de responder. O aluno com TDAH também pode ser atendido na sala de recursos? Não, a priori, porque não é público-alvo da educação especial. Porém, você precisa verificar a legislação do seu município se ela orienta o atendimento. Porque há municípios que atendem e outros não, tá? Por que, gente? Por que não atende? Não é porque não quer atender, porque existe uma política estabelecida e essa política orienta o atendimento, como foi bem dito aqui no artigo 4º, para fins dessas diretrizes, ou seja, da orientação desse atendimento, considera-se público-alvo quem? Os estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, ou TEA, né, atualmente, e altas habilidades, superdotação. Então, como o TDAH não se classifica dentro desses termos, a gente não tem esse atendimento, né, estabelecido. E aí, o que a gente precisa pensar? A partir do momento que a gente recebe esses estudantes na nossa sala de aula, a gente precisa pensar no que, como eu vou atender esse estudante. Como que eu vou pensar no atendimento que eu vou dispensar para esse estudante? Então, às vezes, a gente vai ter ali uma série de questões para atender esses estudantes. A gente vai ter ali uma carga horária, que depende da carga horária que você foi contratado para trabalhar. Pode ser 40 horas, pode ser 20 horas. Então, para todas essas questões, a gente vai ter que considerar individualmente o atendimento. E aí, a partir disso aí, eu vou fazer um levantamento de quem são os meus estudantes para pensar como cada um precisa de atendimento. Eu vou atender em dupla? Eu vou atender individualmente? Eu vou proporcionar grupos de atendimento? Você pode se organizar nesse atendimento e definir quais são os critérios que você vai atender. Quem define isso é você. Vocês sabiam disso? Que quem define como o atendimento vai acontecer na sala de recursos é o próprio professor da sala? Não acredita? Vamos ver. Vou pegar aqui o que a diretriz diz a respeito disso. Porque às vezes a gente fala sobre isso, até parece que sou eu que tenho que fazer esse atendimento, mas vamos ver o que diz as orientações a respeito disso? Artigo 9º da Resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009. Olha o que o artigo 9º diz. A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais. Então, a competência de quem é sua, é você que define como esse atendimento vai acontecer para o seu estudante. Então, Ana Paula, a coordenação quer definir qual vai ser o atendimento, quantos alunos eu vou atender, que hora. Não é atribuição da coordenação. A coordenação faz o acompanhamento do seu atendimento, né? Você presta contas ali para a coordenação de como esse atendimento vai acontecer, de como você organizou, quais estudantes vão ser atendidos em quais horários, mas quem define a competência que está dizendo é de competência do professor da sala de recurso multifuncional. Então, isso nos dá autonomia para a gente poder organizar de acordo com o tempo que eu tenho disponível, de acordo com a quantidade de estudantes que eu preciso atender, de acordo com a carga horária que eu fui contratado. Se eu tenho uma carga horária de 20 horas, como alguns professores têm, eu tenho uma sala lotada de estudantes e um espaço físico curto,
significa que muitos estudantes vão receber um atendimento e às vezes muito simplificado, porque eu não consigo atender ele com mais critério, com mais tempo. Não consigo fazer um atendimento que seja, por exemplo, 2 vezes na semana, quando ele precisa desse atendimento. Então, a gente vai ter que pensar aí, né, em procurar a Secretaria de Educação e dizer, olha, o tempo e o espaço não são adequados para atender toda a demanda da rede. Somos nós que definimos isso, professores de sala de recursos. Aqui está bem claro a elaboração, tanto elaborar quanto executar. O plano de AE é de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncional. Eu acho isso muito bom, gente. Eu acho isso muito bom porque nos dá autonomia para definir como a gente vai estabelecer o nosso atendimento. Agora, nada impede de que eu tenha aí a contribuição, né, do profissional ali, da coordenação ou pedagogo para me ajudar nesse atendimento. Nada impede. Mas eu preciso entender que esse atendimento ele vai acontecer de acordo com a forma como eu entendo toda a estrutura, porque aqui não diz que só essa é a minha atribuição, atender o estudante. Aqui diz assim, ó, lá no artigo 10, o projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AE, prevendo na sua organização. Então, como eu vou institucionalizar esse atendimento? Isso tem que estar previsto lá no projeto pedagógico da escola. Isso precisa ser institucionalizado, ou seja, todo mundo tem que ter conhecimento. Todo mundo precisa saber como construir esse PDI, esse planner, né? Esse atendimento. E aí, lá diz, na sala de recursos multifuncional, eu preciso considerar o quê? No item 1. E o espaço físico, o mobiliário, os materiais didáticos, os recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. Eu preciso prever essa organização, né? Eu preciso prever a matrícula no AE dos alunos matriculados no ensino regular. Então, existe uma coisa muito importante que a gente precisa saber, né, e que às vezes quem está chegando não se atenta para isso, é que o estudante que frequenta a sala de recursos ou a sala do AE, ele precisa estar matriculado no ensino regular, seja da própria escola ou de outra escola, mas não é permitido a frequência na sala de recursos se ele não tem matrícula no ensino regular, tá? O professor define o cronograma de atendimento dos alunos. Então, quem organiza isso, mais uma vez, a gente vê aqui o cronograma de como os estudantes vão ser atendidos, sou eu que defino. Fala também do AEE, que é o plano de AE, que é o que? A identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, a definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Gente, é muito trabalho. A verdade é essa, é um trabalho gratificante, é um trabalho lindo que acontece na sala de recursos, mas ele não é simples. E ele não é um trabalho que é feito de qualquer forma, né? Como muitos pensam. Precisa da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso esforço em organizar todo esse atendimento a partir daquilo que nos orienta à resolução. Então, é importante a gente ter, né, esse norte para a gente poder se guiar na organização do nosso atendimento. Ó, tem um número limite de alunos que deve ser atendido. Já cheguei a atender 30 alunos no meu contrato, que era de 20 horas semanais. Então, gente, aqui fala que a gente define, né, esse cronograma de atendimento, como vai ser atendido. Eu acho um número exagerado para a carga horária que você tem. Mas a gente precisa entender assim, foi notificado para a secretaria que eu estava atendendo essa quantidade dentro da carga horária que eu tenho? Precisa ser notificado muitas vezes para que essa organização aconteça, né? Então, no documento, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009, não traz quantitativo.
né? Os documentos que orientam em caráter nacional, eles não trazem quantitativos. Quem define isso são os municípios. Então, tem que ver se o seu município estabelece aí um quantitativo. Então, você vai ter que consultar ali um documento local, porque são nos documentos da nossa região, do nosso município, que estabelece esse quantitativo, tá? Então, assim, eu acho que é um número realmente muito grande, que deixa a desejar o atendimento, que faz com que o nosso atendimento fique prejudicado. Então, a gente precisa, né, conversar com os nossos superiores, com o gestor, com a coordenação, para poder articular em relação a isso, porque foi feito um atendimento de excelência, porque não é só isso. Na hora que a gente vê ali as atribuições do professor da sala de recursos, essa é apenas uma das atribuições, o atendimento ao estudante, mas tem atribuições que trazem o atendimento às famílias, o atendimento ao professor regente, né? Eu conhecer esse estudante ali com o professor regente, então é uma carga horária bem alta, tá? Então, a gente está lendo o documento na resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009. O plano de AE, aqui na resolução, ele traz aqui uma diretiva, mas não tem um modelo pronto de como construir esse documento, o que eu tenho que colocar ou não, fica a critério do professor, né? Então, aqui fala assim, ó, no item 4 do artigo 10, diz assim, né, que o projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AE, prevendo na sua organização, aí vem o item 4, plano de AE. E aí, o que diz do plano de AE? Identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Então, esse é o norte que a gente tem aqui no documento para que vocês construam esse documento. Agora, se eu, trazendo aí toda a experiência dos trabalhos que foram compartilhados de várias professoras de sala de recursos, que têm feito um trabalho bacana, que têm feito um trabalho que funciona, eu reuni as melhores práticas. E aí, Dani, eu vou te mostrar aqui, ó, o planner da sala de recursos. Esse é o planner que eu criei, uma ferramenta prática pronta, com modelos prontos, com todo um direcionamento para você construir, né, todo o seu atendimento na sala de recursos, desde o atendimento do estudante, mas também o atendimento, a organização da sala, o atendimento com o professor regente, né, o atendimento ali com as famílias, os registros que são necessários. Eu tenho aqui, ó, a versão impressa, mas ela não está disponível mais, né? A gente já esgotou os livros físicos, então agora ele está disponível somente na versão digital, né? Eu tinha feito, ó, capa dura, né? E vocês podem imprimir aí, fazer o de vocês também, assim, quem quiser adquirir, né? Eu coloquei em capa dura, no material de mais qualidade, porque vai nos acompanhar durante todo o ano. Mas, ó, só para vocês verem, eu coloquei um índice aqui, ó. Tudo isso, ó, a gente tem a pasta da sala, a pasta do estudante, a pasta de avaliação e de planejamento e a pasta de monitoramento do aprendizado, ou seja, eu vou acompanhar o aprendizado desse estudante. E aí aqui eu fiz vários documentos que ajudam vocês aí a não só avaliar, não só conhecer o estudante de vocês, mas acompanhar o aprendizado dele. Tem aqui registros de documentos para fazer empréstimos, tem termos de compromisso, tem documentos, convites para outra escola participar, tem, ó, eu criei até uma declaração, que eu vi uma professora fazendo isso e eu achei muito legal, a declaração de matrícula na sala de recursos. Sabe por quê, gente? A gente precisa valorizar o nosso trabalho. E o atendimento na sala de recursos, ele é fundamental, ele é primordial para o estudante avançar lá nas atividades lá que ocorrem dentro da sala de aula também. Então, esse atendimento, ele precisa de ser valorizado, e quando eu coloco essa declaração de matrícula,
que tá muito legal, a gente declara que o estudante está matriculado, eu coloco aqui os horários, né, que foi estabelecido, e aí eu coloco um comprometimento da família aqui, ó, diante desse combinado, né, dos horários que a gente combinou, eu vou encaminhar meu filho, né, o estudante que está sob os meus cuidados, para a frequência nesse atendimento. Por quê, gente? Ele caracteriza o direito do estudante, né? Então, tem várias coisas aqui nesse planner de sala de recursos que vai ajudar vocês a conhecer melhor o estudante, ó. Tem um estudo de caso, tem aqui uma capa com resumo, mas tem um estudo de caso bem interessante para fazer, para ajudar vocês no direcionamento. Para quê? Para fazer essa identificação das necessidades específicas, né? Então, quando você faz essa avaliação, ó, tem várias ferramentas de avaliação inicial, vários. Vou mostrar aqui bem assim, né? Bem para a gente poder conhecer, mas então o documento que eu indico é esse documento que eu criei para vocês pensarem aí na organização. Então, se quiser conhecer, depois me chama aí para a gente poder conversar sobre ele, me chama no particular que a gente fala para vocês um pouco desse documento, tá? Tenho 25 horas, sendo 16 horas em atendimento e estou com 12 alunos, autistas, deixo individual e os demais em grupo, você define. Vai ser de acordo com o que você observa desse estudante e dos demais, das necessidades de cada um. Tem estudante que ainda não desenvolveu habilidades para trabalhar em grupo com outras crianças. Tem outros estudantes que você consegue organizar em grupo porque as necessidades educacionais são idênticas, são próximas e eu consigo desenvolver a mesma atividade com um e com o outro, tá? Então, você vai ter que pensar aí a partir dessa organização que você precisa fazer, né, para atender o seu estudante. Eu sei o que fazer na sala do AE, mas na construção desses documentos eu fico super travada, buscando as palavras necessárias. Aqui eu trago vários documentos já prontos, né? Vocês podem utilizar ele como estão. O documento, ele é editável. Ele é digitável, né? Então, você pode... Deixa eu achar um aqui. Você pode colocar o cabeçalho da escola, né, da sua escola, para poder fazer e pegar exatamente o termo que tá aqui, ou você pode também, né, buscar as informações que você quer. Então, tá vendo aqui, ó, cabeçalho da escola, você pode trocar, porque o arquivo, vocês vão receber um arquivo digital, então você pode colocar ali, já tá pronto, ó. Coloquei um termo de desligamento, termo de compromisso no AE. Todos têm um espaço aqui para você trocar o cabeçalho para colocar os dados da escola. Todos bem editáveis aqui, ó. Encaminhamento à rede, né? Então, às vezes, se você precisa encaminhar a rede de saúde ou outros setores, então tem coisas prontas aqui, termos prontos já para vocês só preencherem as informações do estudante, tá? Então, ele depois me chama aqui no particular, que depois a gente conversa sobre os valores, né, e a forma de aquisição. Ó, a Juliana tá dizendo, trabalhei por anos na sala de recursos e eu mesma fazia minhas fichas de registro. Somente o PAE que me foi passado. Quando recebi o seu planner, vi a diferença que iria fazer no meu trabalho. Show! Que bom, Juliana, que tá ajudando você, né? Eu espero que esteja ajudando outras professoras que adquiriram o planner, porque a ideia é justamente essa, né? Como eu falei, eu reuni as práticas mais bem-sucedidas das várias professoras incríveis que eu conheci,
né? E aí a gente juntou todas essas informações que são importantes, que é importante constar na organização do nosso atendimento para tornar ele mais prático, menos penoso, né? Para que a gente não tenha que ficar correndo atrás de muita informação. Eu tentei colocar tudo aqui que eu vi. Então, se vocês compararem aí a época que eu lancei o planner do PDI para o planner da sala de recursos, tem uma distância muito grande, justamente porque não tem documentos aqui copiados da internet, né, buscado ali aleatoriamente. Eles foram intencionalmente construídos para que vocês possam fazer, né, um bom uso disso. E que bom que a Juliana, né, adquiriu aí. Ela pode dizer o quanto isso está ajudando, mesmo quando ela já fazia esse atendimento. Fico muito feliz em saber disso, Juliana. A Jane está perguntando, vai disponibilizar novamente o planner físico? Então, eu fiz uma edição de lançamento e ela esgotou. A gente pode, né, criar aí uma lista de espera, e se tiverem mais pessoas interessadas no planner físico, a gente pode sim pensar na impressão desse documento, porque olha, se vocês virem, é um documento de qualidade, tá? A gente sempre preza pela qualidade, com uma encadernação também de qualidade, porque é um documento para durar o ano inteiro. E aí eu tomei o cuidado de pensar assim, olha, se a professora precisar tirar o xerox disso para compor cada uma das pastas, né, é possível fazer isso dentro da organização aqui do documento. Por isso ele é em folha A4, né, é um tamanho maior do que o do planner da sala do plano de PDI, né? Então, ele tem aqui uma estrutura já pronta para vocês trabalharem e desenvolver o trabalho de vocês da forma mais prática possível. Gente, todo o material que eu produzo, a intenção é sempre essa. Como eu posso tornar facilitado o trabalho de vocês? Que não é fácil, que são cargas horárias enormes, cheias, que deixam a gente, às vezes, perdidos no que fazer. Né? Quando vocês começam a colocar aqui as cargas horárias que vocês têm, né? Trabalhar 20 horas com 30 estudantes é exaustivo, né? E às vezes a gente não consegue se organizar facilmente nas nossas demandas, e o planner ajuda vocês, né? Tem a parte da pasta, eu chamo cada trechinho de pasta, onde a gente tem aqui, ó, toda essa lista aqui de documentos para vocês se organizarem. Então, ó, tem uma lista de frequência pronta só para você colocar os nomes, a lista dos estudantes matriculados, como que você vai organizar os quadros de atendimento, como você vai organizar o registro das faltas. Gente, isso é importantíssimo, registrar as faltas. Ocorrências, às vezes tem alguma ocorrência na sala de recursos que a gente não se organiza para deixar registrado, então tá prontinho aqui, de rotinas diárias, de semanário, declaração de matrícula e muito mais. Depois, quem quiser conhecer, eu tenho um videozinho mostrando todo esse índice, né, bem detalhado, para vocês visualizarem o que tem por dentro do planner. Ó, o atendimento ocorre só no contraturno? Sim, ele é obrigatório acontecer no contraturno. E por que isso, gente? Por que o atendimento é no contraturno? Porque quando a gente fala de direito ao processo de escolarização dos estudantes público-alvo da educação especial, a gente está falando de garantia, né, de que ele vai frequentar a sala de aula. Por isso, o primeiro critério é que ele esteja matriculado no ensino regular. Então, para ele frequentar o ensino regular e ter preservada a sua carga horária, o atendimento acontece no contraturno. Então, a gente precisa ter esses cuidados, porque o professor da sala de aula, por exemplo, ou você também não pode solicitar que o estudante saia da sala de aula para ser atendido por você, né, dentro do horário da escolarização dele. Mesmo que ele não possa voltar em outro horário, né? Então, infelizmente, a gente não tem, né, essa autorização dos documentos, dos marcos, né, regulatórios aí, esse atendimento noturno, porque precisa que ele tenha direito de acesso à carga horária, que é para todos os estudantes noturno, né, no ensino regular. Tira uma dúvida, a família participa da construção do PEI? Bom, gente, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que
cabe uma live inteira só sobre isso. O documento que orienta, né, a construção do PEI ou do PDI, a gente não tem um documento que traz essa nomenclatura, mas quando a gente pensa na organização e individualização do atendimento, eu utilizo como referência a resolução do Conselho Nacional de Educação 02 de 2001. E aí, nesse documento, diz que a família colabora com a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário para o estudante público-alvo da educação especial. Lá fala que a família colabora, então ela não toma decisões. Ah, Ana Paula, mas estão dizendo, né, sobre a família participar, a família opinar sobre essa construção do PDI. Ainda não temos nada homologado a respeito disso. Os documentos atuais que estão em vigor atualmente, nenhum orienta a participação no sentido de dizer o que deve ou não deve conter no PDI, tá? Agora, se a família participa como? A família participa trazendo o diagnóstico, trazendo as colaborações daquilo que esse estudante vivencia em casa e do quanto ela pode contar para mim sobre esse atendimento que o estudante vivencia lá na casa e que pode me ajudar na sala de aula. Então, aquilo que é da vivência familiar, ela traz para essa contribuição, né, para essa participação, porque, gente, tem coisas, principalmente quando o estudante está chegando na escola e eu preciso fazer a construção do PDI e eu não sei, às vezes, como me comunicar, como falar com esse estudante de forma clara, como ele se comporta melhor diante de tais e tais situações, a família participa sim. Né? Então, posso chamar a família para participar no momento que, por exemplo, a gente faz ali uma anamnese e eu já trago informações previamente construídas para buscar essa informação. Vou pegar aqui o planner do PDI. No planner do PDI, eu coloco aqui que eu chamo de história de vida, que é o momento em que a gente chama a família para conversar. Esse pedaço aqui, por exemplo, é a história de vida da educação infantil. Mas a gente tem aqui no mesmo documento a história de vida para o ensino fundamental. Tá? Então, é a mesma coisa, mas a gente vai ter questões que a gente vai perguntar, às vezes, que diz respeito ao ano anterior. Então, na educação infantil, não vai ter um ano anterior, como vai ter, por exemplo, no fundamental, né? Se frequentou a educação infantil ou não, né? Quando tá no fundamental. Então, eu coloco aqui, ó, vou mostrar mais longe assim, ó, uma série de informações que pode te direcionar nessa entrevista com a família. Aqui, ó, eu coloco aqui, ó, família. Então, tem aqui, ó, uma diretriz para você buscar com a família várias informações que são relevantes. Ah, Ana Paula, eu tenho a minha própria anamnese e eu utilizo ela. Perfeito, gente. Né? Aqui é uma diretriz para que você, que às vezes se sente perdido, não sabe o que perguntar, como perguntar. Ó, tem questões da saúde orientada com direcionamentos para responder, informações sobre a escola anterior, né? E várias outras coisas que a gente busca lá com a família, ó. Então, tem várias coisas que a gente pergunta aqui nessa anamnese do PDI para conhecer esse estudante melhor. E aí a gente busca essas informações geralmente com a família. Então, é nesse sentido, a família participa sim, tá? Na construção do PDI. Mas uma vez que o PDI foi construído, porque o PDI tem vários processos, uma vez que a gente elabora as informações que são buscadas ali com a família, buscadas dentro do diagnóstico, que a gente começa a traçar o planejamento do currículo escolar, quem tem competência para falar sobre isso somos nós, educadores, ou são os professores regentes de aula ou de turma. Então, a família não diz assim, olha, esse planejamento que você fez aqui para o meu filho, eu não concordo e eu não quero que você faça isso, porque ainda é competência nossa o nosso trabalho na educação, né, gente? Isso precisa ficar bem claro, porque às vezes a gente
E eu até falei isso no story hoje mais cedo, a construção do PDI é educacional, portanto é de competência de educadores, não de consultório, não de terapeutas. O que os documentos que orientam, né, a tomada de decisões quanto ao atendimento que a gente vai dispensar ao estudante fala a respeito, por exemplo, do campo da saúde, de outras áreas da sociedade que interferem como saúde, esporte, lazer, Ministério Público, assistência social, eles cooperam. Então, eles vão cooperar porque eles vão ter informações que são importantes, que são relevantes, que não são da minha competência, porque a minha competência é educacional, mas eles não ditam o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Porque a competência do desenvolvimento do currículo escolar é do docente. Gente, isso precisa ficar muito claro, porque eu tenho visto orientações das mais absurdas possíveis quando se fala de construção do PDI. Isso, a gente só precisa entender a lógica, que é o que eu sempre falo aqui para vocês, né? Qual que é a lógica da construção do PDI? Não é para adaptar o currículo escolar? A gente vai contar com a cooperação do serviço de saúde. Mas ele não vai dizer, olha, não trabalhe essa habilidade aqui, porque essa habilidade aqui não é importante trabalhar ela. Se você identificou que é importante, tá? Sim, todos os documentos eu tenho em PDF, tá, gente? Elisângela, todos podem aprender. A gente tem sim os documentos em PDF, tá? Então, que a gente chama de isso é um livro digital. Então, a gente tem o livro digital sim disponível em PDF para aquisição. Elisângela, me chama, tá? No particular aqui, que a gente conversa e eu te mando todas as informações. Tem sim, Edilene. Eu posso editar o material? Sim. É um documento editável, tá? Então, você recebe o livro digital e você tem ali os campos para poder você editar, inserir as informações do seu estudante. Inclusive, a gente coloca dentro de uma plataforma e quando você faz o download dessa plataforma e tem uma dificuldade para acessar esse documento, a gente gravou lá um videozinho ensinando, que às vezes a gente tem essas dificuldades, né, do uso da tecnologia, de editar um PDF, um material, que ele tá em PDF, tá, gente? Não é Word, é PDF. E aí ele tem ali a opção de fazer a edição para preencher os dados do seu estudante, tá? E para quem, inclusive quem tem dúvida, a gente deixou um vídeo gravado lá para ajudar vocês também nessa direção, tá? Nós vamos ter neste mês ainda uma masterclass para todo mundo que adquiriu o planner da sala de recursos, né? A Patrícia tá falando que ainda tem dúvidas, então anota suas dúvidas, porque a gente nós enviamos para todo mundo que adquiriu o planner, né? Algumas pessoas não nos respondem, mas a gente enviou para todo mundo, né? Então, às vezes a gente manda um contato aí, vocês não veem o WhatsApp, não veem aí ou não respondem mesmo, né? Leem e não respondem. Então, assim, né, tenham cuidado de responder, porque a gente está fazendo isso com muito carinho para vocês. E aí a gente vai ter uma masterclass, onde a gente vai passar 3 horas trazendo esclarecimento para essas dúvidas, porque eu não produzi só um material para entregar para vocês, né? Eu tô me dispondo também, né, enquanto profissional, a ajudar vocês a desenvolver esse material, porque o propósito não é só a aquisição do material, é que ele funcione na prática, né, que ele promova a inclusão na prática. Então, para isso, né, vou me colocar à disposição ainda nesse mês para a gente poder conversar sobre as dúvidas que ainda ficaram. Não entendi essa pergunta sobre o maternal integral? Não entendi. Qual é a dúvida, Lisne Freire?
Gente, olha só. A escola particular tem que ter sala de recursos. Sala de recursos é o documento, é a organização do AE, né, para atender as crianças, os estudantes público-alvo da educação especial. E aí, deveria ter? Deveria. Vou ler aqui para vocês, ó. Para implementação do decreto que fala, né, da organização do AE, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiências, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades superdotação nas classes comuns do ensino regular, ou seja, tem que estar matriculado, né? E no atendimento educacional especializado AEE. Está no artigo 1º. Ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Então, aqui não tem essa orientação da estruturação do atendimento nas salas, né, na rede particular. Então, a gente precisa entender aí a oferta desse atendimento, mas o estudante da rede particular, ele pode frequentar a sala de recursos, tá? Eu já vi estudantes de sala, de escola particular frequentando sala de recursos. Aí depende aí de como a gente organiza, mesmo porque lá no sistema de matrícula, ali diz que ele tem que estar matriculado no ensino regular, e não diz se é da rede pública ou privada. Então, ele pode receber atendimento lá na sala de recursos do município, mesmo estando matriculado na rede pública, tá? Não. Quando é itinerante, pode ser no turno... Opa, peraí. Sumiu. Peraí que pulou. Essa é uma boa pergunta. Peraí que pulou bastante. Oxe, não tô conseguindo chegar lá. Peraí que eu vou tentar de novo. Subiram várias perguntas. Achei. Quando é itinerante, pode ser no turno que o aluno estuda ou também não. Não, em hipótese nenhuma, tá? Não pode. Pode ser no mesmo turno se for depois do horário da escolarização. Algumas salas de recursos, mas isso é muito difícil de fazer, né? Eu já orientei salas de recursos que fizeram assim, mas às vezes tem um problema dos horários do funcionamento do outro turno, que busca ali o intervalo entre os turnos, mas aí depende do professor, né, da disponibilidade que ele tem. Às vezes ele está transitando entre uma escola e outra e não dá tempo de chegar para fazer o atendimento. Por quê? Para evitar que o estudante tenha que ir para casa e voltar, porque às vezes ele não volta para receber o atendimento, né? Então, assim, o professor pode se organizar, mas aí depende de outras questões também para ser no mesmo turno, só não pode ser no horário da escolarização. Aí não pode para ninguém, tá? Disponha, Ana. A ideia aqui é a gente trazer esclarecimento para vocês, tá? A presença do AE vale a presença no ensino regular? Não. Não, porque não é substitutivo, é complementar. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá bem aqui, ó. Artigo 2º diz assim: o AE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, ele complementa ou ele suplementa, mas não substitui. Então, a presença do AE não vale o ensino regular, porque é no contraturno, é no turno contrário, tá? No artigo 1º já fala sobre isso, lá diz, ó, que
Os estudantes, o sistema de ensino tem que matricular os estudantes nas classes comuns do ensino regular e no AEE, tá? Tem que estar frequentando. O que mais? Deixa eu ver se eu acho mais alguma informação. É isso. Então, aqui, né, a resposta para sua primeira pergunta é não. Não pode substituir. Ok, né? Na escola que estou lotada, que vale... Porém, não encontrei nenhuma normativa. Não pode, gente, é proibido. Não pode substituir a carga horária do estudante, tá? Porque senão ele fica sem a carga horária no turno regular, que é o turno que tem ali a carga horária, assim como todos os estudantes, tá? Então, não pode. E você não é cuidadora do estudante. O atendimento na sala de recursos tem um propósito, um objetivo bem específico. E a escola não pode confundir isso. Né? Então, não tem um cuidador, então atende aqui pra gente. Não pode, tá? Não é substitutivo, é complementar. O PDI é de uso da sala de aula regular e o PAE é outro documento destinado à sala de recursos? Me explica melhor sobre isso, por favor. Então, PDI ou PEI, eu gosto de trazer conceito, gente, porque... Cada parte do Brasil, a gente tem uma nomenclatura diferente e ainda as pessoas não ajudam trazendo essa complicação aí na organização do atendimento. Então, por isso que eu gosto de trazer o conceito. PDI ou PEI, a gente está falando de individualização do atendimento no horário do turno que esse estudante frequenta o ensino regular, ou seja, a sala de aula. É a reunião das adaptações curriculares, ou seja, do currículo da sala de aula para esse estudante. Então, o PDI, sim, é para a sala regular. E o PAE é o documento destinado à sala de recursos. Exatamente, tá? Então, assim, eu estou respondendo, mas ampliando o entendimento, porque é justamente isso sim, tá, Jacimara? Essa é a divisão que é feita. Aqui no documento já fala, né, que é o PAE, o plano de AE. Né? A gente junta tudo como PAE, mas é PAE ou plano de AE, que é o documento de organização e atendimento na sala de recursos, tá? Seu pensamento tá certinho. Já respondi sobre a sala de recursos na rede particular. Esse material que eu mostrei para vocês é um material meu que eu produzi, tá? Ele tá disponível para venda aqui no meu Instagram mesmo. Se vocês não localizarem lá, a gente às vezes deixa nos stories, a gente deixa também nos destaques, mas se você não localizar, pode chamar no particular que eu respondo para vocês, tá? Deixa eu achar aqui uma resposta para uma pergunta bem interessante. A sala de recursos, gente, né, tem uma pergunta assim, ó. O aluno do maternal no AE, tempo integral, podem ser matriculados? Aí vocês vão organizar o atendimento, mas pode sim, por quê? O AE é para atender às necessidades educativas do estudante lá na sala de recursos. Se o estudante do maternal tem essa necessidade, tecnicamente deveria ter esse atendimento, porque lá na resolução 02 de 2001, que traz as diretrizes da educação especial no território nacional, deixa eu achar ela aqui. Eu gosto de ler o que está na lei, para vocês não depois, né, para a gente evitar os absurdos e para a gente ter a comprovação de que isso de fato está na legislação. Olha só o que diz aqui na resolução 02 de 2001, que orienta, né, institui as diretrizes nacionais da educação especial na educação básica. Lá no parágrafo único do artigo 1º diz assim: o atendimento escolar destes alunos, que alunos? Os alunos público-alvo da educação especial, terá início na educação infantil, nas creches e pré-escola.
Então, se eu tenho um estudante na educação infantil, na creche, na pré-escola, que precisa que seja assegurado o serviço de educação especial, aí aqui diz assim, sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade do atendimento educacional especializado. Então, se evidenciou a necessidade do atendimento, ele tem que ser atendido. Aí precisa organizar, né, esse atendimento para ele receber lá o atendimento, tá? A legislação fala do atendimento no contraturno, mas existe o atendimento colaborativo que é dentro da sala de aula. Então, exatamente. Lembra que eu falei lá no começo que não é só o atendimento na sala de aula, na sala de recursos que o professor tem como atribuição, mas ele tem outras atribuições, entre elas está, né, a identificação. Vamos ler aqui como está colocado aqui nas atribuições. É muito legal a gente fazer esses estudos. Se vocês estiverem gostando, coloca aí se está gostando, se querem que continue. Sugere aí outros estudos para a gente fazer, responder para vocês com base na legislação. Ó, lá no artigo 13, fala assim, ó. São atribuições do professor do atendimento educacional especializado e ele lista 8 atribuições. E dentro de cada uma dessas 8, elas se desdobram em várias outras. Então, olha só o que fala primeiro. Identificar é um, elaborar é outro, produzir é outro e organizar é outro. Os serviços de recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias. Então, tem que identificar, elaborar, produzir e organizar. Olha quantas coisas eu preciso fazer, quantos verbos de ação eu tenho aqui nesse primeiro item. E aí, quando fala, ó, organizar, olha só, gente, quando fala, ó, a resposta para quem me perguntou sobre a quantidade. Lá no item 3, diz assim, ó, organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos. Eu tava procurando isso na hora que eu fui responder e não tinha localizado na hora. Então, ó, organizar o tipo e o número de atendimentos eu que defino. Então, olha, eu tenho uma carga horária de 20 estudantes. Uma carga horária de 20 horas. Para atender 30 estudantes, eu consigo fazer isso? É humanamente impossível. Muitas vezes, porque eu não faço só isso. Eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que organizar, eu tenho que acompanhar a funcionalidade. Tem aqui 8 lista de atribuições que eu preciso fazer, e dentro de cada uma delas tem outras coisas para fazer. Então, eu preciso falar sobre isso com a secretaria, com o gestor, com a coordenação, com o pedagogo que atende a escola, tá? Então, quando, né, voltando lá na resposta sobre a legislação, fala do atendimento no contraturno, mas existe atendimento colaborativo, diz assim, ó, acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular. Então, por isso, precisa desse atendimento colaborativo, porque aqui diz que ele tem que acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade desses recursos lá na sala de aula. Então, eu preciso ver se aquilo que o professor está trabalhando lá está funcionando, se não tá, e trazer sugestões. Então, sim, por isso, a gente precisa organizar esse atendimento, porque eu que vou definir que hora eu consigo encontrar com esse professor no turno, se eu vou deixar, por exemplo, em algum momento de frequentar aquele horário do turno e ir lá na sala de recursos, lá na sala de aula, né, fazer esse atendimento. Então, eu preciso entender cada uma dessas questões para eu pensar como eu vou me organizar para atender, né, dentro da carga horária que eu tenho esses estudantes. O que mais?
Ó, sobre a escola em tempo integral, não tem uma orientação direta, né? Mas se o estudante tem a necessidade do atendimento, tem algumas brechas ali na organização do atendimento em tempo integral que permite a frequência do estudante na sala de recursos. Mas aí, nesse caso, vai precisar que a escola do estudante, né, de que está em tempo integral, também tenha sala de recursos, tá? Fala sobre o parecer 50. Então, gente, deixa eu ver se tem outras perguntas sobre o nosso tema de hoje. Então, PDI é igual PEI, na minha concepção, é a mesma coisa. Eu vejo muitas pessoas que estão falando de educação especial tentando trazer uma complicação maior para algo que a gente precisa simplificar. No meu entendimento, PDI como plano de desenvolvimento individual e plano de ensino individual é a mesma coisa. É o que? A garantia da individualização do atendimento para o estudante. Então, independente do termo que eu utilizo aí para seja PDI ou PEI, a gente está falando da mesma coisa, que é individualizar o atendimento e considerar ali, né, as adaptações que eu preciso fazer no currículo. Então, PDI e PEI sim são a mesma coisa, mas PAEE e PDI não são a mesma coisa. PDI e PEI são documentos para o atendimento no ensino regular. PAEE é o plano de atendimento educacional especializado que é desenvolvido para a sala de recursos, tá? Esse tem a nomenclatura já estabelecida aqui na resolução que a gente está estudando, tá? Eu sempre fiz PDI no AEE. Aí você precisa entender o seguinte, se esse PDI que você está dizendo é o PAEE com nome de PDI ou se é o PDI mesmo. Porque o PDI, gente, a ideia do PDI é fazer a adaptação do currículo da sala de aula. Então, eu faço eu posso dar auxílio ali para o professor regente nessa adaptação. Mas quem faz o PDI é o professor regente, porque ele que é o detentor do conhecimento daquele componente curricular, né? Ele que é o profissional competente para falar sobre isso. O que mais? Tanto faz utilizar PDI ou PEI, a gente está usando os mesmos termos, tá? É a individualização do atendimento da mesma forma. Então, não tem um que é certo e o outro é errado, não, gente. A gente precisa entender que tem municípios que se organizam com o nome de PDI e outros com PEI. Não está errado. O que não pode confundir é PDI com PEI, que são a mesma coisa, com o PAEE, que são coisas completamente diferentes. PAEE não é público-alvo da educação especial, né? Pelo menos no entendimento, na leitura que a gente faz aqui do documento, PAEE é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, tá? Em alguns lugares, o professor que acompanha o estudante também é um PAEE, que é o Professor de Atendimento Educacional Especializado. Então, vai depender de como a nossa rede se organiza nessas nomenclaturas, tá? O que mais? Vamos estudar sobre o parecer 50, vamos sim. Ó, eu fiz uma live pra gente estudar já sobre esse parecer. E a gente trouxe aí várias questões levantadas. Eu acho que é um tema muito complexo pra gente trazer ele agora, né? A gente só precisa entender que é um documento que ainda está em vias de homologação, que ainda não está funcionando, mas eu tenho aí o meu entendimento sobre a construção desse documento e eu acho que vale a pena sim a gente fazer uma live sobre isso. Novamente, né? Porque eu já fiz uma live onde a gente fez no Meet, onde a gente abriu uma conversa, né? Eu conversei com muitos de vocês, a gente participou, várias famílias participaram ao vivo dessa construção desse documento e a gente fez aí todo da construção do documento, não, né? Da discussão sobre o documento. Continua nos esclarecendo, pois a Secretaria de Educação está perdida. Suas falas são esclarecedoras. Acontece muito, né, gente? Felizmente.
As habilidades que coloca no PDI são as habilidades da turma ou as habilidades do aluno a ser atendido. As habilidades do aluno a ser atendido. Porque nós estamos falando de adaptação, de individualização do atendimento. Se eu vou pegar as habilidades da turma, não precisa de PDI, porque se ele acompanha a turma, é só fazer a mesma coisa que eu faço com a turma. Agora, se eu vou individualizar o atendimento, eu preciso colocar as habilidades que eu vou trabalhar com esse estudante. Entende? Então, assim, às vezes a atividade vai ser a mesma, e aí, ok, atividade sim, mas eu tô com o propósito de desenvolver uma habilidade específica, que com toda a turma eu vou precisar desenvolver algo mais amplo. E com o meu estudante, eu consigo desenvolver algo talvez mais elementar, uma habilidade de cada vez. Então, você vai colocar a habilidade que você vai desenvolver. Pois é, Dilene, por isso que a gente tem tanta confusão, né, no estabelecimento desses documentos, que eu acho que mais faz complicar do que facilitar o nosso dia a dia, né? O PDI é um documento único, e dentro dele, ou o PEI, é um documento único, e dentro dele tem os vários desdobramentos. Né? Então, seja PDI ou PEI, o que a gente faz ali dentro? A gente identifica o estudante, a gente identifica o diagnóstico, a gente avalia esse estudante individualmente, que são as questões que a gente coloca, que eu coloco para vocês no planner. Deixa eu ver se ele tá aqui fácil para mostrar para vocês. Que eu chamo de indicadores de qualidade, né? Você identifica, você faz esse levantamento e aí a partir disso você faz a identificação para planejar as atividades que cada professor vai fazer. Eu posso chamar de plano de aula, gente. E isso vai compor o atendimento do estudante. Isso vai compor, né, o trabalho que o professor vai fazer ali, esse documento todo vai compor ali as atividades. E aí, a partir disso, a gente vai construir um documento único reunindo o que cada professor faz. Então, eu acho que às vezes a gente complica demais algo que precisa ser simplificado e trazer para a prática. Né? Às vezes, quando eu falo para o professor do ensino regular, você precisa fazer o PDI, ele fala assim, não vou fazer, mais trabalho. Eu vou dizer, olha, você vai pegar o seu planejamento e vai trazer a adaptação, a individualização para esse estudante, que se for necessário fazer individualização, e aí eu vou juntar isso e vai constituir um documento no final do ano, tá? Então, assim, não vejo motivo para a gente ficar alternando tanto entre as nomenclaturas, porque a gente precisa facilitar o processo e não dificultar ainda mais algo que já é complexo, né? Se é PEI na sua sala, e se o PEI na sua sala de recursos é o mesmo princípio que está na legislação, que é trazer toda a individualização do atendimento lá na sala de recursos, não tem problema não, gente. Mas, sabendo que o documento orientador traz a informação que esse documento é chamado de plano de AE, tá? Não é feio, né? Ótima colocação. Estamos perdidos nas escolas sem suporte, porque a gente está perdido, a secretaria às vezes tem dificuldade de orientação e as pessoas ainda complicam mais algo que a gente precisa facilitar o trabalho. Né? Não vejo motivo para tanto termo, tanta nomenclatura. Eu quero mostrar algo para vocês, que quando vocês adquirem o planner da sala de recursos, eu criei, assim, aqui ó, atividades do planner da sala de recursos. Tem aqui, ó, uma lista com uma série de páginas para vocês identificarem, ó. Tem explicações sobre a hipótese da escrita,
e tem uma série de atividades para trabalhar, ó, quero trabalhar a correspondência. Eu explico aqui o que é trabalhar a correspondência e as atividades estão aqui, ó. Peraí, deixa eu ver como eu consigo segurar aqui para não perder, assim, ó. Vejam. Várias de correspondência e ó, quebra-cabeças coloridos para vocês plastificarem e trabalhar. Tá? Tem várias atividades aqui, tem uma lista incontável aqui. Eu não tô conseguindo ver a quantidade de páginas. Mas, ó, a gente tem de correspondência, de comparação. Então, ó, tem atividades de comparação prontinhas para você trabalhar com o seu estudante. Várias atividades de comparação para vários níveis de aprendizado, né? Esse daqui é de classificação. Então, são questões de raciocínio lógico, matemático, para desenvolver as habilidades matemáticas, né? Então, estão aqui, ó. Vocês vão ganhar esse arquivo digital para montar aí várias atividades. Essas atividades, gente, servem para vocês trabalharem tanto a avaliação inicial, mas também para avaliar os processos, para avaliar de novo se aquele aprendizado se aplicou lá no início, se ele ainda continua válido, né? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo ver aqui a quantidade de páginas. Não consegui, gente. Eu não quero que a gente se delongue mais por aqui, mas a gente tem aqui 140 páginas. 140 páginas de atividades, inclusive com vários ícones para vocês trabalharem desenvolvimento de habilidades. Ó, deixa eu tirar o reflexo da luz aqui. Diários para trabalhar, tá vendo, ó? Várias coisas para trabalhar a comunicação, ó, rotina de menina para enviar para casa, para trabalhar em casa, muita coisa, gente. São mais de 140 páginas com atividades aí que eu preparei com muito carinho para vocês desenvolverem aí na sala de recursos de vocês e estender esse atendimento para várias outras formas de fazer esse aluno interagir, porque a gente precisa entender o seguinte: uma atividade que eu trabalho, ela pode ter várias finalidades. Eu posso fazer a avaliação inicial desse estudante, mas eu posso depois também trabalhar a contextualização disso e avaliar com a mesma atividade, tá? Ó, temos muita coisa ainda para responder. Hoje a ideia era a gente falar do AE, mas eu acho legal surgirem as várias perguntas sobre também a organização do PDI, né, que é algo fundamental, extremamente necessário, né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Se a gente não simplificar o nosso atendimento, se a gente não tornar mais prático, cada dia mais a gente se desgasta. Vai ficando penoso esse trabalho, esse desgaste vai ficando maior. Então, a ideia é que vocês tenham aí um atendimento simplificado desse atendimento, seja na sala de recursos, seja na construção do PDI. Então, eu estou trazendo isso para vocês para simplificar, né? Mas aqui eu já trouxe uma série de ideias que acho que vai ajudar muito vocês. Nós vamos caminhar para o encerramento. Eu vi que ainda tem várias perguntas que eu não consegui encerrar, mas eu não consegui responder, mas a gente precisa encerrar a live. E aí eu quero que vocês façam o seguinte: eu já deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Stories. Várias coisas eu não consegui responder sobre o PDI, várias outras eu já respondi, mas às vezes alguns de vocês que chegaram depois e tem aquela dúvida e não ouviu a resposta, né? Querem resposta, então vai lá na caixinha de perguntas, coloca de novo a sua pergunta lá, que eu vou gravar respostas para cada uma de vocês, tá? Respondendo as dúvidas de vocês, tá? Eu quero então, gente, olha,
Não é, gente? Tá um desgaste muito grande. Eu acho que a gente precisa trabalhar de forma inteligente, de forma prática, de forma a tornar mais simplificado o nosso trabalho. Eu falo assim, né? Eu comentei com as meninas lá na comunidade. Nós temos uma comunidade de educadoras inclusivas, a gente reúne quinzenalmente, onde a gente abre áudio, conversa, desabafa, traz casos que a gente está vivenciando. E aí ali, né, eu comentei com uma das meninas, falei, gente, nós estamos só em março, já estão estressadas. Então a gente precisa desenvolver esse atendimento que precisa ser simples, precisa ser prático, precisa preservar a nossa saúde mental. A verdade é essa, né, gente? Nós precisamos preservar. Não podemos adoecer mais, né? Então, a ideia é que a gente simplifique. Esse material eu tenho certeza que vai ajudar, né, muitos de vocês, vai ajudar a organizar a prática, a enxergar outras coisas. Eu coloquei alguns bônus, um deles é esse, né, que é a entrega dessas 140 páginas de atividades, sobre várias questões diferentes para vocês trabalharem, tanto como avaliação diagnóstica inicial, mas também para atividades de avaliação, de rotinas diárias, né? A gente vai gravar, eu vou gravar videoaulas explicando a construção de cada uma dessas questões também do PDI, então do planner da sala de recursos, né? Do PDI já tem isso gravado. Então eu vou ensinar como eu vou pegar essa leitura individual e vou registrar o atendimento de cada uma dessas coisas, como eu vou trabalhar a produção de texto do meu aluno e por aí vai. E ainda a gente vai se encontrar online, né, no final desse mês para a gente conversar e tirar essas dúvidas. Gente, que eu brinco assim, né? Que só vocês me veem. Eu gosto de que a gente vá para uma sala, né, fechada, para eu ver vocês, para a gente conversar, para eu ouvir a voz de vocês, vocês trazerem os esclarecimentos que às vezes a gente não consegue, né, esclarecer todos aqui. Então, quem adquirir, né, esse material vai ter aí, e quem já adquiriu vai ter a oportunidade de participar com a gente, né? Quem já adquiriu é só consultar aí. Tanto o e-mail de vocês quanto o WhatsApp de vocês, nós já enviamos as instruções e as orientações, tá? Vai facilitar sim o trabalho de vocês, com certeza, tá? Então, gente, ó, muito obrigado por permanecerem comigo até agora. Espero que eu tenha ajudado vocês nas práticas, no desenvolvimento de vocês, né? E a gente se encontra aí na nossa próxima live. Toda semana a gente tem live aqui no canal, mas vai lá também na caixinha de perguntas no Stories que eu vou responder as dúvidas de vocês que não foram esclarecidas aqui, combinado? Então, um grande abraço e até a nossa próxima live ou nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.